centenária ponte de ferro liga duas das mais antigas cidades do Brasil. São Félix de um lado, Cachoeira do outro. Aqui, o mar se mistura com as águas doces do Paraguaçu. É como se o rio fosse um braço da Baía de Todos os Santos. Por este corredor marítimo, passava grande parte da produção agrícola do interior. O porto de Cachoeira era a conexão que encurtava o caminho entre o sertão e a capital baiana. Tudo aquilo que era produzido no sertão baiano, ervas, couro, farinha, tabaco e outros produtos que eram produzidos, inclusive o ouro produzido nas Minas Gerais, eram trazidos também por meio de tropeiros para Cachoeira e daqui seguia por embarcações para o Porto de Salvador. Aqui era uma zona de efervescência cultural. A própria configuração arquitetônica da cidade diz que ela era uma cidade rica. Tão rica que foi tombada pelo patrimônio histórico. Ganhou o título de Monumento Nacional. Mas nem por isso a cidade conserva uma vida de fartura. Até metade do século XX, Cachoeira era uma das cidades mais prósperas do interior do Nordeste. Atraía comerciantes de todo o Brasil e os barões da agroindústria daquele tempo. Essas ruas, de sobrados e casarões, foram construídas com o dinheiro da produção de açúcar e mão de obra de negros escravizados. Esta região do recôncavo baiano foi uma das pioneiras no Brasil na compra de negros africanos para trabalhos forçados. Estamos a caminho de um engenho que era um dos maiores da Bahia. De barco, 1 hora de viagem partindo de Cachoeira. O engenho Vitória se destacava na produção de açúcar até 1950. Hoje é um casarão em ruínas nas margens do Paraguaçu. E quando desembarcamos, logo descobrimos que aqui dentro nada lembra os tempos de riqueza. Tudo aqui no meio do mato, abandonado. Esses pilares sustentavam a unidade de produção, quer dizer, onde o açúcar era fabricado naquela época, né? Segundo o professor Fábio Batista, pesquisador da Universidade Federal, eram mais de 40 mil escravos nos engenhos da região. O Recôncavo, sem dúvida, é o berço dessa forma de exploração do trabalho escravo. E como eram tensas as relações com os patrões, o regime de trabalho era de poucos direitos e muito castigo. No mais violento, o escravo era amarrado num tronco, conhecido como pelourinho. Esse escravizado era preso pelo pescoço e ficava ali horas e até dias submetido a um regime sem água e sem comida. Com fome e com sede. Com fome e com sede. E do sofrimento nas senzalas surgiu uma confraria religiosa. Estas mulheres são da Irmandade da Boa Morte, uma devoção de quase 200 anos. Do céu, com minha mãe estarei. Na Igreja Católica, elas rezam para Nossa Senhora. E nos terreiros, homenageiam os orixás, os deuses do candomblé. No tempo da escravidão, os negros eram proibidos de cultuar suas divindades africanas. Por isso, eles foram buscar, nos santos católicos, semelhanças com os orixás. E assim o sincretismo começou a se manifestar nos terreiros da Bahia. Neste aqui, por exemplo, as imagens de Santo Antônio e de Ogum, vejam só, estão juntas no mesmo altar. Dia de festa no terreiro. O primeiro ritual é oferecer presente ao Xum. No balaio, perfumes e flores. Na canoa, fé na devoção. Os ajudantes remam com cuidado, bem devagar, e lá no meio do rio entregam um presente. Depois da oferenda, todos se reúnem no salão. Do trono, como uma rainha, a matriarca do terreiro comanda a celebração. Dançando, mães e filhos de santo reverenciam os orixás. Para as mulheres da Irmandade, este é o momento de se lembrar dos escravos, do sofrimento nas senzalas. Eles tinham, nas suas horas vagas,
as suas orações, pedindo a Nossa Senhora da Boa Morte para que desse um alívio, ou de morte, ou de acabar com aquele sofrimento. E o que era lamentação virou alegria quando veio a liberdade, em 1888. Eles aí passaram a agradecer. Se agradeceu a Nossa Senhora da Boa Morte por eles serem libertados daquele sofrimento e agradecendo a Nossa Senhora da Glória por eles terem sido libertados e estar todos agora livres daquilo tudo que passaram. Foi a glória, né? Aí foi a glória. Elas dizem que não há conflito entre a fé nos santos da igreja e nos orixás. A admiração é dos dois lados, diz o padre da igreja de Cachoeira. Embora sejam do candomblé, as irmãs da Boa Morte são bem-vindas ao templo católico. Deus que nós adoramos não é diferente do Deus que elas adoram. Por isso é importante que estejamos atentos para acolher sempre aqueles que nos procuram. E não poderia ser diferente com as irmãs da Boa Morte. E é na Igreja Católica que a Irmandade faz uma das festas mais tradicionais do candomblé. A procissão percorre as ruas de Cachoeira com a imagem de Nossa Senhora. É assim que todo ano as mulheres da Boa Morte agradecem a libertação dos escravos. Devoção a Nossa Senhora não atrapalha o culto do candomblé? Não atrapalha de espécie alguma. É o culto dela, estamos livres para ela, e o culto lá nosso também, estamos livres nas nossas horas. Na frente do cortejo, o padre e as mães de santo, de braços dados, dando exemplo de respeito às diferenças. Na terra de todos os santos, este é o espírito de católicos e seguidores do candomblé, seja nos templos ou nas águas da Bahia.